E a palavra de hoje é postura. Como a postura, não só física, mas mental, pode influenciar na nossa vida e como a gente usa disso para transformar, para trazer as mudanças que a gente quer. Eu sou Alice Esquilante, criadora do método Tantra Jazz, que integra dança, autoconhecimento e espiritualidade. Trago aqui no YouTube para vocês um pouco da minha visão sobre vários temas, envolvendo temas da tradição védica, como yoga e vedanta, terapia corporal, bioenergética, e a minha visão de dança, principalmente aí com o meu background que eu tive de balé, jazz e atualmente zouk. Então vamos para o tema de hoje, que é postura. Primeiro eu quero compartilhar a visão do que é postura dentro do yoga. A gente aqui no Ocidente tem uma ideia de que yoga é postura. Então a pessoa está lá praticando posturas e ela então está praticando yoga. Só que antes é importante a gente entender que yoga tem 8 membros, a gente fala. Eu gosto também de falar que são pilares. Então a gente tem 8 pilares, um deles que é postura. Os outros 7 também fazem parte do yoga. E hoje eu quero compartilhar com vocês os 3 primeiros passos. O primeiro deles é chamado de yamas. Yama significa controle. Então são 5 coisas que a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Saber coordenar na nossa vida, porque senão elas tomam conta da nossa vida. Uma delas é, por exemplo, a violência, a ahimsa. Então, a não violência, né? Eu controlo a violência, porque se eu não tivesse controle, ela toma conta da minha vida. Um outro yama é a mentira. Também, se eu não tomar conta da mentira, se eu não der uma controlada nela ali, a mentira toma conta da minha vida. A gente tem então também o segundo passo, que são outros 5 niyamas. Então, os yamas, o segundo passo é os niyamas, que são coisas que a gente deve cultivar. Então, primeiro eu limpo o terreno, eu tiro o que eu não quero na minha vida. O segundo passo eu vou cultivar, eu vou plantar qualidades que vão trazer algo de positivo na minha vida. Que pode ser, por exemplo, um deles é shaucha, a pureza. Então eu preciso cultivar a pureza, né? Eu preciso ter momentos da minha vida em que eu me purifico. Eu limpo tanto o meu corpo quanto a minha mente. Existe também santosha, que é um estado de contentamento interno, né? Um estado em que eu devo cultivar dentro de mim de aceitação e de contentamento com as coisas, que não é um comodismo, né? Com as coisas, então as coisas são assim, então eu vou ficar assim. Não. Mas é uma aceitação do que está vindo para mim. E aí a gente tem então, que são os 10 mandamentos até, né? São 5 yamas, 5 niyamas. Posso trazer um pouco mais a fundo isso no próximo vídeo. E aí a gente tem então, próximo passo, próximo membro, próximo pilar, que é o asana, as posturas, que é onde eu quero chegar. Percebe que já os yamas e os niyamas já trazem uma certa postura pra gente, uma postura interna. Quando eu evito a violência, eu já estou cultivando uma postura. Quando eu evito a mentira, eu estou cultivando uma postura. Quando eu cultivo a purificação, eu estou com uma postura diferente frente à vida. Diferente de quando eu estou numa postura de intoxicação. E agora, então, a gente entra no asana, que é a postura propriamente dita, que não é só física. Asana é uma postura física e mental, a gente chama de psicofísica, e que a gente deve cultivar 2 qualidades nela, que devem estar presentes em toda a prática de yoga. Isso é importante para quem pratica yoga. Stiram, que é a estabilidade, e sukham, que é o conforto. Então, toda postura, ela deve ser envolvida por conforto e estabilidade. E aqui, a gente já não está falando mais só de yoga na prática ali, no tapetinho. A gente pode levar isso para a nossa vida. A nossa postura, não só no tapete, na vida, deve ser sempre estável e confortável. E não é um conforto, de novo, do comodismo, mas é um conforto de estar em paz, né?
com o que eu estou fazendo. Quando eu faço algo sem querer fazer, eu vou gerando desconfortos em mim. E esse desconforto gera uma perturbação mental, que é o que me tira da paz. Então, essa forma de se colocar na vida é muito importante para a gente conseguir viver bem, sabe? Uma postura frente a tudo o que acontece como estável e confortável. E isso a gente pode usar a prática de yoga, agora sim uma prática no tapetinho, eu tô falando, né? Posso usar a prática de yoga para me ajudar a, primeiro, acessar esse estado, ou melhor, primeiro, a reconhecer quando eu não tô nesse estado. Quando que eu tô desconfortável? O quanto que eu tô desconfortável? Importante lembrar que uma prática de yoga, ela é uma amostra da nossa vida, né? Então, se ela é uma amostra da nossa vida, o que acontece no tapete, acontece fora do tapete. Para mim, a prática de yoga ela é muito para isso. Para a gente reconhecer os nossos padrões, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas potencialidades. E ao reconhecê-las, eu consigo mudar. Ou eu consigo usar essas potencialidades, no caso, as qualidades, para algo que me impulsione para frente. Então, usando a prática de yoga como uma forma de reconhecer os meus padrões, eu começo também, naturalmente, a ver esses padrões na minha vida. Fica mais claro para mim quando que eu tô desconfortável. Porque a gente vive hoje anestesiado. A gente não percebe o quanto de desconforto, o quanto de dor a gente tem dentro da gente durante a vida. E a mesma coisa a instabilidade. É muito difícil da gente perceber o quão instável eu sou. E na prática de yoga, no tapete, isso se torna mais claro se eu tiver a postura de querer me enxergar. Então essa postura, a forma com que eu entro numa prática de yoga, a forma com que eu encaro ela, é muito importante. E aí, a partir disso, então, eu tenho um pouco mais clareza de como eu ajo, de como eu levo a vida. De quanto de conforto, de quanto de desconforto, de quanto de estabilidade, de quanto de instabilidade eu tenho dentro de mim. E aí a gente vai entrar num outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é a diferença entre a postura ou a atitude para ação. Qual que é a diferença entre atitude e ação? Parece às vezes a mesma coisa, mas não são. A gente vai entender o porquê. A ação, ela tem ligação com o que eu efetivamente estou fazendo. A atitude ou a postura, ela tem a ver com o que está por trás da ação. Qual que é a minha intenção com aquela ação? E essa atitude, ela pode ser muito diferente na mesma ação. Ou seja, eu tenho uma mesma ação, mas eu posso ter atitudes diferentes. E isso faz muita diferença, a gente já vai entender o porquê. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso dar um presente. A minha ação é dar o presente. Mas eu posso ter várias atitudes diferentes. Eu posso dar um presente porque eu quero algo em troca. Então, sei lá, eu tenho um chefe, e aí vai ser aniversário dele, eu tô querendo uma promoção. Então eu vou dar um presente para ele para agradar, mas porque eu tenho interesse em conseguir essa promoção. É uma atitude. Mas eu posso também olhar para esse chefe, o mesmo chefe, como uma pessoa que eu admiro e que eu realmente queira dar um presente para ele, porque veio do meu coração. Mas eu também posso querer dar esse presente para o chefe porque ele me dá carona. E eu me vejo em dívida com ele. Então eu tô dando não de coração e não por interesse, mas porque eu quero sanar essa dívida que eu tenho. Percebe que é a mesma ação. Eu posso ter dado exatamente o mesmo presente, inclusive. Mas a minha atitude é diferente. E como que isso muda na nossa vida? A gente tem um karma, né? Que é essa lei da ação e da reação. Karma significa ação, mas está implícito que quando você age, você recebe algo de volta. E não tem como a gente plantar maçã e colher manga, certo?
A minha ação é plantar maçã, então a reação, né, do universo, da vida, vai ser me devolver maçã. E agora tem o pulo do gato. Se eu estou recebendo maçã, significa que eu estou plantando maçã. Ou seja, se eu me vejo numa vida rodeada de pessoas interesseiras, é porque eu estou plantando isso. É isso que eu estou vibrando. E isso é uma coisa muito desafiadora da gente enxergar e aceitar. Mais fácil a gente ficar reclamando da vida e falando, pai, o mundo é cheio de pessoas interesseiras. Ao invés de olhar para mim e falar, tem um ponto em mim aqui que é interesseiro. Então, a gente pode começar a olhar para a nossa vida dessa forma. Se eu não consigo me enxergar com tanta clareza, eu posso usar do que está chegando para mim para mostrar o que está dentro de mim. No mundo, no fundo, a vida é um espelho. Então, se eu tô nesse mundo rodeado de pessoas interesseiras, para e olha para você e procura ver onde em mim é interesseiro. Quais são os locais da minha vida em que eu tô agindo de forma interesseira? Que a minha postura é interesseira, que a minha atitude é interesseira. E a partir do momento em que eu começo a ver isso, eu tenho a possibilidade de mudar a minha atitude. Eu vou deixar de fazer por interesse e vou fazer de coração. E aí, naturalmente, você começa a ver como, ao plantar diferente, você vai começar a colher diferente. Sabe? É uma coisa, no fundo, é algo muito simples e óbvio, né? A gente pensa muito, é muito claro pra gente que não tem como eu plantar maçã se eu quero colher manga. Ou melhor, não tem como eu colher manga se eu planto maçã. E por que isso é diferente na nossa vida? Por que se eu cultivo interesse, eu vou colher amor? Não faz sentido. É ilógico. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu tendo a postura de querer evoluir de verdade, como eu posso usar isso a meu favor, a favor da minha evolução. E quero aproveitar para dizer que em breve eu vou estar oferecendo uma aula gratuita de Tantra Jazz, que é esse meu método. Vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser entrar no grupo e acompanhar quando que vai ser essa aula gratuita. Se você tem algo a compartilhar, por favor, compartilhe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar tudo que eu vou trazer por aqui. É isso, um beijo no coração e até semana que vem.